Continuando aqui a mentira dos doutores protestantes, né? Continuação. Igreja, ele acha que a igreja tem a mesma época da cidade. Então, falta estudar um pouquinho sobre como foi esse processo da cristianização e do envolvimento ali, do estabelecimento dessas igrejas. A outra coisa, César, ele falou num vídeo recente a questão de que, olha, só tem uma igreja, que é a igreja católica, os evangélicos aí são cada um, a Assembleia de Deus diz só é salva lá, o presbiteriano só é salva aqui. César, eu tô na igreja desde que eu nasci, eu tô com 54 anos. E assim, eu nunca... 54 anos, estudou a história da igreja e não se converteu. Se você for universal, a salvação está lá. Se você for na triangular, a salvação está lá. Se você for na adventista, só tem salvação lá. Eu caminhei na plenitude de 1 ano, a salvação só estava lá. Não vem com essa conversa, com essa mentira. Ah, mas sou protestante de 54 anos. Meu irmão, cada igreja quer defender sua tese. Salvação é uma só, que não é a igreja protestante. Nunca vi assembleiano, batista, presbiteriano, nenhuma dessas igrejas dizendo assim, ó, você para ser salvo, você tem que vir para cá. É salvo aqui. Olha só. Cara, ele não fala coisa com coisa. Essas igrejas dizendo assim, ó, você para ser salvo, você tem que vir para cá. É salvo aqui. A ideia... Então vai para a igreja adventista. Por que vocês não vão para a adventista? Não, melhor, vai para o Testemunho de Jeová. Não, melhor, pastor, vai lá para as Mormons, a igreja do Mormons. Não, vai lá para Triangular. Não, vai para a Universal. Você entendeu o pensamento do doutor, dos dois doutores que se vangloria doutores? Não conhecem nada. Eles estão defendendo o que eles acham, não que a história da igreja que pregou e anunciou. Pelos filhos da igreja, pelos sucessores dos apóstolos. De que a igreja, de que determinada denominação tem algo que a outra não tem... Vamos pular aqui que é blá blá blá. Isso é a Constantinopla, Éfeso e Calcedônia, pelo menos a gente, é isso aqui e tal, tem uma discussãozinha ou outra colar. Quero ir nesse um tema aqui que ele fala. É a doutrina. Aqui. Então, segundo a ideia da consubstanciação, eu não sou consubstancialista, mas essa real de Cristo no pão, talvez... Agora ele vai dar a resposta sobre a transubstanciação. Os protestantes simplesmente uma bolachinha. As pessoas não saibam, ela não é católica, ela é bíblica. A palavra Eucaristia significa dar graças, né? Diz daí dando graças. Ação de graça. Dando graças é o Eucharistos lá. Então, você tem essa ideia presente dentro da protestantismo. Você tem a consubstanciação de Lutero, né? A consubstanciação é uma doutrina teológica do Lutero, que defende a ideia da presença real de Cristo no pão, sem, contudo, transformar a substância. Sem, contudo, que... A transubstanciação, essa acontece quando o sacerdote faz a consagração. Pastor não tem essa autoridade. A igreja protestante não tem altar. Só a igreja católica, com só altar. Tanto que Paulo fala, 1 Coríntios 10, 17, um único só pão. Comungamos só de um único só pão. Certo? É simples entender isso. Pastor, a Santa Ceia do pastor, ele não tem consagração, ele não tem autoridade para isso. Já fiz um vídeo falando sobre isso, é que eu não quero nem entrar nesse tema, o foco é que ele vai falar aqui, ó. Olha só. Ele vai ficar indignado com o pastor aqui. Vamos ver se eu acho aqui. Porque o John Wesley que nem sempre, por exemplo, 9, perto de 20, seja ressarcido, quem tiver errado, seja que fica andando atrás das notícias, mas é muito pobre olhar e falar assim, o católico fala, então esse é o corpo, não sei o que, então pronto, aqui então é a transubstanciação está certa. Até dentro do próprio catolicismo tem gente que diverge da transubstanciação. Não, isso foi construído, né, César? Porque o pessoal tem uma mãe. Gente que não tem conhecimento. Gente que não estuda a fé católica. Não vem com esse papo furado, etc. Não, cara. O pastor falou corretíssimo. Você vê, ó, o vídeo, 17 minutos, deu volta. Atacou, etc., para tentar colocar esse contexto.
para negar a transubstanciação. Mas é inegável isso aí. Cristo deixa bem claro. É só. Mateus 26. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu, partiu e deu ao discípulo, dizendo: tomai e comei, isso é meu corpo. Tomou depois o cálice, deu graça e deu-lhe, dizendo: bebei isso dele, todos. Porque isso é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens, remissão do vosso pecado. Como eu vou acreditar nessa tese somente a Escritura, ou somente a Sagrada Escritura, que eu vou negar isso? Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 10, 17. Uma vez que é um único pão, porque é a única só fé, fundada, um só batismo, um só pastoreio. Por isso que é único só pão. Embora sendo muitos, fomos um só corpo. Muitos, as comunidades, em sintonia com a sede. Certo, meu querido? Porque todos nós comungamos do mesmo pão. Os protestantes comungam do mesmo pão que os católicos? Não. Adventistas comungam do mesmo pão que os católicos? Os luteranos comungam do mesmo pão que os católicos? Os presbiterianos comungam do mesmo pão que os católicos? Então, os caras querem defender uma coisa que não tem como. Eu, né? Esse meu aqui do programa, eu não sou o cara. Vamos ver aqui. Que tá amplo esse primeiro pensamento, que deu volta e não provou nada. Por exemplo, como vamos saber da história da igreja? Biblicamente. Olha só, Santo Irineu de Leão está falando que está ali em 1 Coríntios 13, ou 5:13. Ó, a igreja é muito grande, lá no século, ou no livro 3, contra a heresia, né? Ponto 2, ó. A igreja é muito grande, antiquíssima, universalmente conhecida, fundada e organizada em Roma, pelos gloriosos apóstolos. Não mais Jerusalém. Em Atos 11, 23, só, pô. Só para você entender uma coisa, ó. 23:11. Na noite seguinte apareceu o seu senhor e disse: coragem, desce testemunho de mim em Jerusalém, assim que importa também em Roma. O livro de Atos termina quando São Paulo chega aonde? Aonde Cristo mandou. Quem está lá em Roma há 25 anos pregando? São Pedro, como diz aqui em 1 Pedro. Esquece a profecia de Jerusalém. Não tem mais profecia para Jerusalém. Foi tirado esse reino porque os israelitas, os judeus, desprezaram, negaram. Mateus 21:43. Você vê ali a palavra de Cristo. Será tirado esse reino e dado ao outro povo que produziria o fruto. Romanos 11:17. Paulo vai ali exaltar a seiva da Risa Oliveira, junto com São Pedro ali em Roma. Ah, mas as cartas paulinas não menciona Pedro como Papa, não. Paulo, ele não vai falar nas suas cartas porque ele não quer que saiba onde está o seu líder. Que a igreja é perseguida pelos imperadores. Já pensou que o imperador cata uma carta dessa de São Paulo? Paulo, saúdo meu líder, São Pedro, que está ali em Roma, tal. Não, cara. Por isso que nas cartas de São Paulo não menciona São Pedro. Certo? Ó. 1 Pedro 5:3. A igreja escolhida da Babilônia saúda, assim também como Marcos, meu filho. Ó. Que igreja que está em Roma? Que fé vai ser proclamada mundialmente? Romanos. Olha só. 1:8. Primeiramente eu dou graça, meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todos vós,
Porque em todo mundo é preconizada a vossa fé. Ó. 5, Romanos 1, 5. E de qual temos recebido a graça e o postulado, a fim de levarem em seu nome todas as nações pagãs à obediência da fé, entre as quais também vós sois eleitos de Cristo. A todos que estão em Roma, querido de Deus, chamado a ser santo, a vossa graça da parte de Deus, nosso Pai, da parte do Senhor Jesus Cristo. Porque Mateus 21, ó. 43, ó. Por isso vos digo, será tirado o reino de Deus será dado a um povo que produzirá fruto dele, ó. Ali a parábola dos lavadores homicidas foi dada aqui em Romanos, é só 11, 17. Se alguns dos ramos forem cortados, ó, cortado Jerusalém. O cara quer defender essa ideia. E se tua oliveira selvagem fosse exaltada em seu lugar, ó, e agora receba a servidão da oliveira, ó. Dirás talvez, os ramos foram cortados para que eu fosse exaltado. Ó. Romanos 11, 17, Romanos 11, 19. São Paulo vai exatar a servidão da oliveira junto com São Pedro lá. A quem tem a profecia de Mateus 16, 18. Que ele diz, 1 5, 13, a igreja escolhida. E quando a igreja se firma ali em Roma, as comunidades, até o povo gentílico, era submisso à sede. Mas a Romanos 16, 4. Pela minha vida, eles expulsaram as suas cabeças. E isso lhe agradeço. E não sou eu, mas também todos vós, a igreja do gentílico, submisso à sede. Quando a igreja se firmou, até as comunidades hebreus, é só, saúda também, 13, 24, saúda todos que vós guiam, e todos os santos, os irmãos da Itália vos saúdam. Da onde estava escrevendo essas cartas? Simples entender. Claro que vai ter muitas divisões ali. O que eu falo assim, divisões? Que não está sobre o pastoreio, não está sobre a jurisdição da sede. Simples entender isso. Mas os caras querem. Não tem como, cara. Os pais patrísticos, a história da igreja é católica, cara. O grande cisma era católica ali, mas se apartou, pô. Cisma se apartou. A igreja é escolhida e eleita, não tem como. Tá na Bíblia, pastor César. Ô doutor. Simples, cara. O pastor que está pregando aí está certo. Simples entender isso. Por isso que está incomodando muitos protestantes. A visão do pastor. Eu queria que todos os pastores tivessem essa visão, cara. Eles querem ser pastor? Amém. Glória a Deus, cara. Mas não é contra a única igreja que se fundou. Olha só que interessante. Você pega em Marcos 9, ou Lucas 9, 48, 49. Olha só. Marcos 9, ó. 38. João disse-lhe, mestre, vimos alguém que não nos segue expulsar demônio em teu nome. E lhe proibimos. Jesus, porém, disse, não lhe proibais, porque não há ninguém que faça um prodígio em meu nome. Em seguida posso falar mal de mim. Pois quem não é contra mim, ó, pois 40, ó, Marcos 9, 40. Pois quem não é contra nós é o nosso favor. Pastor é o nosso favor. Porque ele está pregando não contra nós. Como tantos pastores aí. Como esses dois pastores aí, enchendo linguiça. Não prova nada. Destrói a história. Certo? Simples. Ele vai falar de um livro aí de um doutor da igreja que escreveu que Pedro nunca esteve em Roma. Então está desconcordando que Santo Inácio de Antioquia, Santo Irineu de Leão, Eusébio Cesareia, escreveu. Contradizendo a Bíblia que diz que Pedro está ali em Roma.
Como pode um doutor da igreja escrever contra isso? É um livro que eles vão falar aí no debate que eu tirei. Isso aqui é mentira. Você tá entendendo? Salve Maria, sou Sérgio Missionário Roberto. Salve a Igreja Católica. Eu leio a Bíblia porque não sou católico, como diz nosso amigo irmão Eus. Lindo trabalho. Por isso que eu leio a Bíblia. Salve Maria, sou Sérgio Missionário Roberto. Não tenho amor por nada. Salve Maria.